Eu vou provocar vocês um pouco mais aí, tá? É muito elucidativo, né? Quando o Paulo de Garanhuns começou a falar acerca da realidade e da verdade, né? Sim. E isso nos põe, né, exatamente no circuito divino, né? Onde realmente o Pai opera. E eu gostaria, assim, de uma vez mais, né, reforçar uma situação. De vez em quando nós estamos falando aí do nosso inimigo, do nosso inimigo, do nosso inimigo, inimigo de Deus. A gente nem tanto fala assim, mas eu, de vez em quando eu escuto na internet, né, a gente vê claramente essa situação, né? E, cara, depois que Cristo, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, a ordenação dos fatos espirituais foi decretada. Está escrito bem claro lá que ele venceu a morte e ele venceu Satanás. E ele colocou exatamente conforme estava, né? Predisposto antes mesmo da fundação do mundo, né? Quando ele verteu o sangue, né? Está escrito em 1 Pedro lá, eu gostaria de ler com vocês aqui, 1 Pedro 1:17, tá? Tem uma coisa aqui que é fantástica. Eu vou ter que abrir a porta aqui, pessoal. Me desculpe novamente, tá? Olha, 1 Pedro 1:17 até 21. Vamos lá. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Primeiro, a herança humana. Vocês já viram aqui, o legado que nós recebemos. Qual que é o legado? O nosso fútil procedimento que nós recebemos dos nossos pais. Tá? Essa situação aqui, ó, a gente já passou por isso, já resolvemos essa situação. Agora, olha que coisa maravilhosa. Tá? O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Agora, conhecimento é uma coisa, experimentação é outra. Então, o discernimento da experimentação, né, que o sangue de Cristo traz para nós, né, ou seja, como está escrito aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, verso 20, né, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, tá? O qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Bom, o que acontece? De vez em quando a gente cai na tentação ainda de achar que, primeiro, né, a herança que nós temos, que é uma coisa de Cristo para nós, e não mais a herança do legado dos nossos antepassados, nos traz uma outra consciência, né? Como eu falei para vocês semana passada, os judeus, eles têm uma esperança muito grande na vida eterna, né? Só que eles não tinham Cristo. E nós temos Cristo e não buscamos a vida eterna. É uma coisa típica da natureza humana. É uma coisa típica do legado dos nossos pais. Porque os pensamentos que a gente tem ainda não são pensamentos em Cristo Jesus, da plenitude de Cristo, ou da natureza de Cristo. Tá? Então, é estranho um negócio desse, né? Os judeus buscavam a vida eterna na palavra, estudando a lei mosaica, né? E como Cristo falou, né? Olha, vocês fazem bem em procurar a vida eterna, porque a palavra da lei mosaica fala a meu respeito. Só que vocês não têm
determinação ou garra de buscar a mim, que eu tenho a vida eterna, né? E nós que temos a consciência de Cristo, né, que ele ter vertido o sangue por nós, nós temos a consciência de que ele já manifestou essa libertação, ele já nos resgatou, né, das trevas que nós vivíamos para a sua maravilhosa luz. A gente não exercita a vida eterna. E nós temos Cristo, percebe? Então, essa consciência que eu estou querendo, junto com vocês, meus irmãos e minhas irmãs aqui, buscar em profundidade o cumprimento dessa situação. Nós temos a consciência do sangue do Cordeiro, tá? Agora, qual é a redundância? O que vai nos levar à consciência do sangue do Cordeiro? Não é somente a remissão dos pecados. Nos tirou das trevas dos nossos pecados e nos levou para a sua maravilhosa luz. Não é isso que fala a palavra? Percebe? Então eu quero andar com vocês na maravilhosa luz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Que é justamente a questão, né, da remissão e redenção dos nossos pecados e da nossa natureza carnal, tá? Então vamos continuar, tá? Satanás está vencido. A morte está vencida. As nossas concupiscências já ficaram para trás. Os nossos pecados já foram pagos. A consciência do pecado em Cristo Jesus não existe mais. Tá? Agora, o que é que está faltando? Está faltando a gente realmente ver, né, separar dentro da nossa mente o que é realidade humana do que é a verdade em Cristo Jesus, no que tange ao derramamento de sangue, que era do nosso conhecimento antes mesmo da fundação do mundo. Só que agora nós estamos experimentando, né? Não somente o sangue, mas a vida do Cordeiro em nós, né? Ou seja, aquela questão da salvação, né? A remissão dos nossos pecados ou o perdão dos nossos pecados já aconteceu há 2000 anos atrás, ou como eu já falei, 1990 anos atrás, né? E aí mais 33 vai dar 2023, tá certo? O que acontece? Isso é o que as igrejas continuam pregando. A vida de Cristo, poucas pessoas estão falando, né? E a vida de Cristo, poucas pessoas ainda, pouquíssimas pessoas estão experimentando. E quando você começa a entender o que é essa situação todinha, né? Você começa a perceber que tem chão pela frente, tem chão pela frente. Mas como já falei para vocês, não se preocupem, porque é ele que vai fazer a obra, não é a gente que está fazendo a obra, tá? O que você tem que fazer? Você tem que querer, eu quero. Eu tenho falado perto de Cristo Jesus. Cristo, eu quero. Complete a tua obra em mim. Faça a tua perfeita vontade. Eu quero. Né? Semana passada, o que eu falei para vocês? Né? A sequência, né, da operação divina, ela é contrária ao que as igrejas têm falado. A sequência, né? De novo, eu estou sendo aeromoço, tá? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. A sequência, né? Primeiro, o que o pessoal fala? Olha bem, busque a perfeição. Porque quando você se aperfeiçoar, isso vai te levar a ter Cristo em você. Mas não é essa a sequência divina. A sequência divina, como vocês já sabem, mas não custa lembrar, ele em nós é que nos leva à perfeição. Cristo em nós, a esperança de glorificação. Ou seja, você entra ou adentra em Cristo do jeito que você se encontra. Esqueça das coisas que você já foi, ou esqueça das coisas que você acha que você ainda é, tá? Você tem que adentrar de uma maneira tal em que faça sentido a busca da vida de Cristo em você. E não a remissão dos pecados. Isso já aconteceu há 1990 anos atrás. Já foi remido.
Já foi pago, o preço já foi pago, não tem como você pagar mais nenhum preço. Então não é por sacrifício que você vai fazer, não é por jejum, não é por oração que as coisas vão funcionar na tua vida. É pela constatação ou pelo crer que Cristo já fez por você a obra completa. Então esse é o ponto. Agora, então o que falta? Falta você adentrar na vida de Cristo. Você exercitar em Cristo Jesus exatamente esse ponto. Você está em Cristo vivendo a vida de Cristo. Você entrar no cumprimento da palavra Cristo em nós, a esperança de glorificação. Agora, eu quero tirar o verbo esperançar e colocar um outro verbo aqui. Cristo em vós, tá? Me glorificando. Eu não estou na expectativa da glorificação. Eu estou vivenciando a glorificação em Cristo Jesus. É com essa consciência que eu estou vivendo. Percebe? Eu tenho certeza também que vocês estão vivendo. Agora, o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo com isso situar toda a situação, porque né, a gente, quando fala acerca de determinado ponto que ainda é temporal, ou seja, está sujeito ao tempo do homem, tá? Ou tempo divino para nossas vidas, tá? E aí a gente exercita a fé porque a gente já acha que já está tudo pronto, tá? Agora a questão toda é a seguinte, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o pai cuida da gente. Então você não tem que se preocupar com o que você vai haver de comer, o que você vai haver de vestir. Nós já escutamos essa palavra várias vezes, tá? Em nossas vidas. Agora, o que acontece? Por exemplo, Deus te coloca, né? Que nem o sítio do Paulo lá, em Baipendi. Se Deus vai falar para ele, Paulo, plante, né, oliveira, que você vai, como é que fala? Vai ter uma prosperidade muito grande e você vai ser um exímio envasador de azeite, tá? Aí o Paulo chega e profetiza lá na terra. Oliveiras, né, comecem a crescer, porque o Pai me deu a palavra, né, que eu vou ser um grande envasador de azeite. Bom, aí ele chega no outro mês, oliveiras, prosperem, porque o Pai me deu uma palavra e eu estou declarando essa palavra e vai vir prosperidade. Aí no outro mês ele fala de novo. E dali a um ano ele fala de novo. O que é que está acontecendo? O que é que o Paulo está fazendo? Porque eu cheguei lá, né? Eu não vi nenhuma oliveira, vocês viram? Se ele plantou, eu não vi, tá? Agora, se ele profetizou, eu também não vi ele profetizando, né? Porque eu não sei se é essa palavra que Deus deu lá. Eu dei um exemplo, tá certo? Agora, se ele realmente tem uma palavra divina e não plantar as mudas de oliveira, ele vai ter plantas ali para poder gerar frutos, para poder colher as azeitonas, para poder fazer azeite? É óbvio que não, tá? Então não adianta você profetizar, não adianta você declarar, se não houver aquilo que o Pai te deu para poder fazer, que é o teu trabalho ali, naquela situação. Então, a palavra, ela tem que ser acompanhada com a obra, né? Então, a gente está falando várias coisas aqui, que nós estamos juntos, que nós somos um só povo, e tal, mas está tendo uma guerra. O povo judeu já aceitou Cristo? Será que o remanescente judeu já foi tocado com uma palavra que você foi lá e implantou essa palavra? Será que você está tendo a consciência exata do que é que está acontecendo no momento temporal humano e dentro do contexto divino? Será que você fez a sua parte? Que é justamente chegar e manifestar a autoridade de Cristo, porque a verdade você tem. Mas se você pegar lá e olhar, puxa vida, nós somos um povo. E, de fato, né, já foi lá. Cristo já falou bem claro.
Dos dois povos eu fiz um. Tá? Então, eu não duvido dessa palavra. Ela vai se cumprir. Agora, ela vai se cumprir quando? Quando eu crer nela? Ou quando eu crer e andar conforme essa palavra? Então, não basta crer, tem que exercitar. Então, não basta o Paulo crer que o olival vai prosperar e ele vai ser um envasador de azeite muito famoso na região do sul de Minas. Se ele não plantar, não vai acontecer. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando a palavra de Cristo. Nós temos que verbalizar essa palavra de Cristo. E essa palavra, ela tem que ser acompanhada da manifestação da verdade. Agora, a realidade só vai acompanhar a verdade quando? Quando Paulo for lá comprar mudas, ir lá preparar o terreno, adubar o terreno, né? Sanear alguma carência que o terreno venha a estar, plantar as mudas, proteger as mudas, regar as mudas, para que elas prosperem como plantas. Aí, torcer para que haja uma fecundação via abelha, ou via morcego, ou via qualquer outro, né, inseto ou bicho que possa fecundar as flores, né, de tal maneira que elas possam gerar frutos. E cuidar, e zelar, e tirar formiga, e fazer isso, fazer aquilo outro, ou seja, a palavra foi dada ao Paulo. Agora, a postura do Paulo em Cristo Jesus, tá? Tem que ficar na profecia pura e simples ou na profecia e nas obras de Cristo Jesus lá no terreno. Estão me entendendo ou não? Sim, Rolando. Tá? O que acontece? Né? É umas doiduras, né, que o Paulo está falando, né? Eu estou soltando aqui as doiduras também para vocês aqui. Tá? Satanás foi vencido. Então, de vez em quando, a gente ainda fala ainda inimigo, inimigo. Ele não é mais o teu inimigo. Né? Já falei várias vezes para vocês, eu continuo falando, como bom aeromoço que eu sou. Tá? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Pessoal, ele foi vencido. Então, por que que ele ainda atua? Por que que existe ainda esse ministério de impiedade? É porque você precisa ser exercitado. O seu espírito precisa ser exercitado, a sua alma precisa ser exercitada. Você tem que ficar forte em Cristo Jesus, tá? Ele já venceu. Eu não tenho dúvidas de que Cristo já venceu. Agora, não tem uma passagem que fala, né? Nós somos mais do que mesmo? Hã? Acho que vencedor. Ninguém lembra? Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Não é isso que está escrito? Sim. Olha bem, vencedores. Agora, qual é a diferença? Cristo venceu e o corpo de Cristo multimembrado são vencedores. Qual é o tempo de um, qual é o tempo do outro? É o mesmo tempo? Se você falar que é por fé, sim, é o mesmo tempo. Tá? Se você falar que é por crer, não. O tempo do vencedor é o tempo dele crescer em Cristo Jesus, de tal maneira que ele já não é mais ele quem vive, e sim Cristo que vive nele. Aí a plenitude da divindade habitará naquele ser. E aquele ser que tem a plenitude da divindade, ele é a expressão exata do ser que Cristo é. Por consequência, na vida daquele homem ou daquela mulher, ele venceu Satanás também. E ele, que como está inserido em Cristo Jesus, ele é mais do que vencedor. Percebe? Estou falando abobrinha? Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, eu continuo ainda exercitando o meu crescimento em Cristo Jesus. Tá? O tempo, né, da verdade
tem que sobrepujar o tempo da realidade, tá? Isso está acontecendo, eu creio dessa forma. Isso está acontecendo em nossas vidas. Porque há um povinho determinado aqui, sim. E eu vejo claramente vocês aqui como coparticipantes desse povo determinado em vir a plenitude de Cristo sendo manifestado.